aí, galera, tudo bem? Eu sou o Faninho Ebenezer e estamos começando mais um nosso podcast, meu objeto favorito. E hoje eu tô aqui com a convidada, gente, a gente já começou a contar história já. Eu vou te falar, esse programa acho que não tem limite de tempo não, viu? Vai passando, né? Com muito carinho que eu quero aqui apresentar para vocês no nosso podcast a minha querida amiga Suzy. Suzy, muito obrigado pela presença, valeu por aceitar o nosso convite, estou muito feliz com você aqui. Opa, bom demais e eu também. Gente, eu já tô adorando, né? Porque eu tô me sentindo a estrela, porque muito lindo esse estúdio, maravilhoso. Eu tô aqui assim, abobada, gente. Muito bom, muito bom. Quero agradecer aí também ao pessoal, né, da S Vídeos, né, que é a gestora desse espaço aqui. Quero agradecer também, mandar um abraço para os nossos apoiadores aí, MK Tapecaria, Floriano Barbershop, D2 Moto Center, Faninho Ebenezer Produções, Realizações e Eventos. E você, ouvinte da Rádio Cidade, fica atento, fica ligado, porque a Suzy que está aqui, eu vou te falar, você não está vendo, mas você está ouvindo, é a Suzy da Start. É essa mesmo, viu, queridos ouvintes da Rádio Cidade? E você que está nos vendo aqui, fique ligado, fique atento, já vai deixando aí, já vai soltando like, já vai compartilhando esse podcast, porque quando você curte, comenta e compartilha, sabe o que o YouTube faz? Ele entende que é relevante e faz com que esse material chegue a mais pessoas. Então faça isso, comente, contribua aí através do seu like, do sua sugestão. Nós vamos descobrir hoje qual é o objeto favorito da Suzy, hein? Nós vamos descobrir, hein, Suzy? Ahá, quero ver, quero ver. Vai revelar pra gente. Suzy, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Eu, particularmente, conheço parte dela, mas nada melhor do que a gente pra falar da gente, né? Né? Fala um pouquinho Então, de se você. deixar... É pouquinho, né? Então, porque eu tenho que saber que é pouquinho, porque senão, gente, eu falo a tarde inteira aqui. Gente, vocês não estão vendo, mas deixa eu contar pra vocês. Eu tô aqui, sabe assim, o nosso amigo Jô Soares, que acabou, né, indo, Sim. tinha aquele copinho que a pessoa ficava tomando. Gente, eu tô tomando água aqui, ó, quero tomar água o tempo inteiro, porque eu tenho agora a minha xícara, que tá escrito aqui, meu objeto favorito. Eu estou amando isso daqui, vocês não têm noção. Vani, mas vamos lá, olha só. É assim, uma honra, um prazer enorme estar aqui falando pra você e falando também pra essa galera, né? É muito bom tá aqui participando, eu estou adorando. Mas, ó, então, quem sou eu? Quem é a Suzy? Quem é a Suzy? Vocês sabem, né, gente? Meu nome é Suzy Lene. Minha mãe sempre fala que eu sou a Suzy falsa. Minha irmã fala isso de mim também, sabe? Porque minha irmã é Suzy Lei. Lembra que antigamente era assim, os pais já colocavam todo mundo com o começo que pra não errar, né? Não, lá em casa igual. é Francis, Fanny Farm. E é tudo difícil, vocês sentiram, né, gente? Em casa é mais ou menos assim, né? É Suzilene, Suzilene, Silvânia. Teve Olha. que colocar uma Silvânia que é pra não ter muito trava-língua, porque era pra ser Suzy Darling. Suzy Darling. Era, né? Suzilene, Deus. Suzilene, Suzy Darling. Né? Mas aí ficou Suzilene, Suzilene, Silvânia. Silvânia. Né? Ela escapou do sul. Do Sul. Então eu sou a Suzy falsa, porque minha irmã é a Suzy verdadeira, que ela é a Que ela é a primeira. primeira, primogênita, né? Fazer o quê, né? Exatamente. E aí, então assim, mas aí eu acabei adotando o nome Suzy, na verdade, do teatro, também em relação à questão das galerias, na verdade, porque eu sou formada em artes visuais também, né, gente? Então, assim, quando eu fazia muitas exposições, normalmente era Suzy, e aí eu deixava Suzy Feólio, e aí foi pegando, e a minha mãe falava assim, não é Suzy, você é Lena. Falei, minha mãe, eu sei, porque a família inteira me chama de Lena. De Lena. E eu, né, o nome que pegou foi o tal de Suzy. Falei, tá, mãe, eu vou tentar fazer a Lena Feoli, ao invés de ser a Suzy. Mas ficou Suzy e a minha irmã mais velha briga, fala que eu sou a Suzy falsa. Então, já saibam, viu, gente? Suzilene ou a Suzy é a Suzy falsa, que tem a Suzy verdadeira. Suzy, nessa sua caminhada aí, né, na parte da aprendizagem, você formou primeiro em artes visuais
ou foi o teatro? Como é que é? Conta pra gente. Então, quando eu entrei na faculdade, tem muito tempo, não é para somar a idade, gente, vamos lá, tá? Ninguém faz continhas, vamos lá. Então, quando eu entrei, não existia o curso de teatro. Existia só o curso de artes plásticas, e dentro do curso de artes plásticas tinha duas disciplinas do teatro. E aí, né, a pessoa já entrou para lá, porque eu prestei vestibular, e o meu primeiro vestibular eu prestei para administração, prestei e passei, e não quis fazer. E aí larguei e fui fazer para artes plásticas, porque eu queria fazer essas duas disciplinas, porque eu já fazia teatro. Eu comecei fazendo teatro com 12 anos, junto com um professor da universidade, Zeca Ligeiro, né, dentro de um projeto. E daí eu fiz o primeiro espetáculo, foi a boneca de piche do Ziraldo, né? Mas comecei fazendo junto com Zeca Ligeiro nesse grupo de teatro. E daí, 12 anos, né? Daí mais 6 anos, eu entrei na faculdade e entrei no curso de artes plásticas. Artes plásticas. Isso. Daí eu fiz o curso de artes plásticas e no meio, eu estava fazendo o curso de artes plásticas, comecei a fazer também, porque antigamente podia até o Collor entrar, né? Antigamente podia fazer 2 cursos, eu fazia artes plásticas e fazia ainda psicologia. Fiz 1 ano de psicologia e tive que largar, porque aí o Collor entrou e cortou, né? Não podia mais fazer 2 cursos. Você tinha que pegar e prestar outro vestibular, porque você entrava pela afinidade, você fazia uma prova e se passasse você podia estar fazendo outro curso. Então eu fiz 1 ano de psicologia e já estava fazendo artes plásticas. Daí eu estava no meio do meu curso de artes plásticas, apareceu o curso de teatro, que Artes antes cênicas, era não? curso de artes cênicas. Artes cênicas, Exatamente, foi o primeiro. primeiro. Né? Primeira turma, todo mundo, e eu junto, e os professores, você tem que mudar agora. Falei, não, gente, tô quase terminando artes plásticas, vou fazer o outro também. E fui fazendo o outro também, puxando disciplinas, e fui fazendo. E aí veio depois uma especialização, que só teve uma única vez, uma especialização dentro desse curso de artes cênicas, especialização em teatro. Então, eu fiz mais 1 ano ainda de especialização, né, dentro do curso de arte cênica, fazendo teatro também. Terminei e fiz as disciplinas. Daí, acabei tendo a formação nas 2 áreas. E essa sua vivência teatral aos 12 anos, na universidade, além do teatro, teve mais alguma outra área cultural que te chamava atenção, que você teve envolvimento? Ah, sim. Na verdade, assim, ó, aos 12, eu comecei a fazer junto com o Zeca Ligeiro, que era o movimento da cidade, né? Que eram oficinas que ele dava, tinha um grupo de teatro, que era o grupo Troca-Troca, né? Eu fiz parte desse grupo, a mascotezinha, né? E aí... E ele dava oficinas, e aí tinha um teatro de bolso que ficava ali em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário, onde hoje é um shopping. Ali era um teatro de bolso, tinha um espaço ali, que era um espaço cultural, né? E ali é que desenvolvia oficinas, né, aberto para a cidade, com professores, outras pessoas dentro da cidade, que ministravam oficinas ali naquele espaço, para dar oficina de teatro. E eu comecei fazendo teatro ali, naquele espaço, e fazendo parte do grupo Pontapé de teatro, que criou um projeto, enfim. E aí criou esse espetáculo, a Turma do Pererê, o Ziraldo veio na cidade. Depois teve o espetáculo Heranças, enfim. Então eu comecei ali. Mas fora isso, a gente também lutou muito, né? Ali também, para a formação que tinha... Associação de teatro, a gente queria criar a associação de teatro, já existia um começo, um movimento ali, e a associação de teatro começou junto com a Associação dos Artesões. E junto com a Associação de Teatro, a gente também queria que a Secretaria de Cultura era junto com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Não, era Educação e Cultura, isso. Secretaria de Educação e Cultura.
Então a gente estava numa luta para desmembrar, para a gente ter a Secretaria de Cultura. E assim que a gente conseguiu ter essa Secretaria de Cultura, começou a haver projetos com cursos que envolvia a cidade toda, todos os artistas. Gente, era muito bom. E tinha festival de teatro de rua, festival de teatro no teatro, festival de teatro circense. Era muito movimento, mais de 30 grupos de teatro, com pessoas assim, a gente era todo mundo, vamos dizer assim, era todo mundo amador, mas com um profissionalismo muito grande, sabe? Então, assim, e aí vinham uns projetos da secretaria para a gente participar também junto, sabe? E eu fiz parte de vários projetos. E desses projetos, tem um projeto que é um que mais me tocou, enfim, me fez ir para a universidade, para provar umas outras coisas para mim mesma, que foi o projeto Despertar da Primavera. Um projeto muito bacana, né, que surgiu, na verdade, era um projeto que envolvia todos os artistas da cidade para fazer teatro. Então, teve uma seleção, né, e era para fazer um espetáculo de comédia. Então, foi feito primeiro uma seleção com todos, eu passei por essa seleção, já devia estar ali para meus 16, 17 anos, não sei. E aí, eu fui selecionada, eu fiquei em segundo lugar. E a Patrícia Risotto ficou em primeiro lugar, eu lembro. E aí, era para ser um espetáculo de comédia, né? E aí, acabou que eles mudaram o projeto. Mudaram o espetáculo. E aí passaram a fazer, foi fazer o espetáculo que era o Despertar da Primavera. Então, aquela seleção de atores que teve, eu que fiquei em segundo lugar, acabei não participando do projeto. O primeiro espetáculo qual que era? O de inicial, o de apresentação? Gente, era um espetáculo de comédia, eu até esqueci o nome. Esqueci mesmo, gente. Mas era comédia, um espetáculo grande. No decorrer eu acabo lembrando. E aí, porque foi uma coisa que doeu tanto que, que eu acabei ficando com o nome só do outro e ter o material do outro, porque o outro espetáculo foi o Despertar da Primavera, é um espetáculo alemão. E aí, eu fiquei com esse nome, com o Despertar, né, me marcou bastante, porque eu passei, fui selecionada como atriz e não pude fazer. Eu acabei fazendo figurino, porque o espetáculo se passava na Alemanha e aí eu, enquanto atriz negra, não podia fazer o espetáculo. Tinha sido selecionada para ser atriz e acabei não sendo atriz, fui fazer figurino. Com o talento que tinha, foi provado, um talento que foi comprovado. Isso. Foi provado e comprovado. E não por pude. Conta do tom da cor de pele, você não pôde fazer. Não pude fazer. E eu lembro que, na época, a Patrícia Risotto, que tinha ficado em primeiro lugar, ela se negou a fazer porque eu estava em segundo e não podia fazer. Né? E ela branquinha, olhos azuis, linda, né? E ela falou que também não iria fazer em solidariedade, porque eles falaram que eu não poderia fazer. Né? Foi quando eu comecei a descobrir que eu era preta. Olha aí. Né? E eu sempre falo isso. 16 anos. Foi nas artes que eu descobri. 16 anos? 16, acho que tinha 16, 17 anos, sei. Era pivete, viu? Aí eu descobri que eu não podia fazer. Então eu falo assim, olha, foi no teatro que eu acabei descobrindo que eu tinha uma cor, né? E o que o mais triste é que a cor importa. E que a cor importava, né? E importa muito, gente, importa muito. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer teatro na faculdade, porque eu vou mostrar para todo mundo que eu posso fazer teatro, né? Então, tinha 2 disciplinas. Vou fazer o curso de artes plásticas, que só tem 2 disciplinas, mas eu vou fazer teatro, porque eu vou provar que eu posso fazer teatro, posso ocupar esse espaço, né? E dentro do curso, aí mais para frente, dentro do próprio curso de teatro, no curso de artes plásticas, não tinha esse incômodo todo, na verdade, né? Mas dentro do próprio curso de teatro, depois do curso de cênicas, na verdade,
eu acabei descobrindo que algumas coisas também eu não poderia fazer, porque me falaram essa mesma coisa. Você não pode fazer, porque imagina, você é negra. E eu, hã? O que tem a ver? Como né? assim? Aqui? Né? E assim, criei a maior polêmica dentro da faculdade, dentro do curso, enfim. Em função disso, né? Porque eu já tinha essa consciência de que eu poderia estar ocupando os espaços que eu quisesse ocupar. Isso sempre foi uma coisa muito clara para mim. Eu só não sabia que eu poderia ocupar e que eu deveria ocupar em função de ter uma cor. Para mim, eu podia ocupar como qualquer pessoa, né? E hoje eu sempre digo para as pessoas, às vezes, no meu mestrado, eu falei sobre a questão de Ruth de Souza, né? Eu coloco mulher, atriz e negra, né? Porque eu tenho que usar esse adjetivo, porque as pessoas ainda hoje me fazem com que eu tenha que me identificar com o adjetivo de ser negra para estar ocupando os espaços, enquanto que isso deveria ser uma coisa natural. E sabe uma coisa que é interessante e triste ao mesmo tempo sobre isso, Suzy, é o que eu tenho reparado, é que não somos nós que colocamos pautas de cor. Não somos nós pretos que queremos direitos, que queremos... Eu falo no sentido assim, nós queremos o que é de todo mundo. De todo mundo. Não quer nada de ninguém, não quer nada. E aí, é que nem uma vez eu ouvi de uma pessoa, vocês ficam nessa, até hoje vocês não sabem, você é negro, você é preto, não sei o que tem vocês. Eu falo, mano, eu não tenho dificuldade de me identificar, o meu nome é Fanny, você me chama pelo nome e tá tudo ok. Agora, você sente a necessidade de identificar uma pessoa pelo tom da pele, pelo estilo do corpo, se é gordo, se é magro, se é uma mulher, aí é um problema seu. E aí meio que transfere essa responsabilidade pra gente. Pra gente. Sabe? Como se nós que criamos tudo isso de cá, que é preto, que mano... Eu, por exemplo, eu não entendia e sempre falava assim, gente... eu vi as pessoas, teve um movimento 100% negro, né? Foi um movimento muito bacana, que teve que existir em função, né? Mas assim, eu particularmente, quando surgiu esse movimento, assim como a questão do movimento das cotas, eu sempre dizia assim, gente, eu não tenho que usar uma camisa falando de 100% negro, porque todo mundo tá vendo que eu sou negra, pra que eu tenho que usar isso? Pra mim, isso não entrava na minha cabeça, né? E aí das cotas eu falava, gente, pra que ter essa história de cota? Porque eu entrei na universidade sem precisar de cota. Quando eu entrei porque eu prestei vestibular, passei e entrei, não tinha cota na minha época, né? Mas hoje eu vejo a necessidade em ter essas pautas em função exatamente do outro, porque assim, no nosso país, eu acho que assim, o racismo ele é tão bem estruturado, ele é tão, né, tão certinho, tão organizado, que a gente acaba não percebendo que existe o racismo. A gente acaba naturalizando tudo, né? Então, hoje eu vejo assim, há uma necessidade da gente se adjetivar em função do outro, né? Porque assim, o nosso país é um país belo, um país bonito, um país de misturas, né? É muita mistura mesmo. Não tem no nosso país ninguém com uma a miscigenação. A miscigenação, ela vem da nossa raiz. A raiz de ser brasileiro é ser miscigenado, né? Então, assim, é normal, isso é uma coisa muito natural. Então, para mim, isso era muito natural. Eu podia ocupar todos os espaços, estar em qualquer lugar, que isso era normal, era natural, porque todos nós éramos naturais. Só que há uma dificuldade até mesmo do próprio negro em se aceitar enquanto negro. Mas não porque é feio. Não é porque é estigma. Não é. Não é. É porque, assim, a gente acreditava que isso já estava naturalizado, mas, na verdade, não está. A gente ainda tem que conversar sobre isso, né? A gente ainda tem que explicar que
é natural ter o cabelo enrolado, que o nosso cabelo é enrolado, que a nossa pele ela é mais escura, ela tem menos ou mais melanina, né? Dependendo da mistura que foi feita, mas que a gente é bonito do mesmo jeito, que a gente tem, cada qual tem a sua especificidade. Então, assim, o que já era para ser natural, hoje a gente tem que estar provando que é normal. Mas para isso a gente tem que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. E assim, no nosso país, eu falo assim, cara, fala sério, é mesmo? Pra mim já tá tão certo isso, mas não tá. Não tá, não estava. E a gente tem que falar assim sobre isso. Temos que colocar esse adjetivo, sou uma mulher negra, né? Para que as pessoas entendam sobre isso. Mas é bacana a gente saber que a gente tem que ocupar todos os espaços. E acaba, Faninha, eu não sei, que assim, é difícil estar no meio, tido assim, no meio de pessoas brancas, né? Ou, na verdade, não é nem de pessoas brancas. Na verdade, é estar no meio de pessoas não negras. Porque pessoas brancas não tem. Certo. E no nosso país não existe. Então, acho que a gente tem que... Primeira coisa é abolir isso, gente. Então, é estar no meio de pessoas não negras, né? Ou não miscigenadas, ou pessoas com menos melanina, mas são todos miscigenados, então não são brancos. Parte desse princípio que é o que eu acredito. Então, é difícil estar no meio de pessoas não negras, assim como é muito difícil estar também no meio de pessoas negras, porque as pessoas cobram muito da gente, né? Esse meio artístico que nós temos muitas vertentes e faz parte do nosso país, nós, que somos todos miscigenados, temos uma veia artística muito grande. E nós, negros, mais ainda. A gente gosta muito de arte, de brilho, de cor, de música, de poesia. A gente tem um corpo que fala muito, né? Então, a gente é muito propício às artes. Mas as artes, cada qual tem o seu segmento. E dentro da arte, essa arte televisiva, onde você se vê, você se enxerga, onde você fala com o outro, inclusive, que mesmo não sendo a TV ou não sendo a telona, mas é o teatro, que é uma coisa que comunica muito com o outro, é um meio que acabou se tornando um meio quase que exclusivo para pessoas não negras, sendo que é o contrário, né? Quando começa-se o teatro, era o meio onde a gente mais estava. Justo. Né? Existiam companhias de teatro que faziam sucesso somente de pessoas negras. Foi separando e acho que tem, né, essa sutileza desse racismo estrutural que existe no nosso país. Eu tô falando do nosso país, porque às vezes as pessoas veem, mas fora também tem. Eu falo, mas eu não moro fora, eu moro aqui. Então eu posso falar daqui, porque eu tô aqui. Sim. E essa sutileza. Porque quando você começa a não se ver nas marcas, nas propagandas, né, nos lugares aonde o comercial entra, hoje mudou. Hoje muita coisa mudou. Hoje a gente vê protagonistas, porque antes negro só fazia personagem de escravo, de servo, de motorista, de empregada, de tal, de tudo isso. Então, assim, acaba que foi, eu acredito que foi se separando a galera preta desse meio teatral hoje por conta disso, porque ela passou a não se identificar mais com aquilo. Ela começou a ver e o que os personagens que existiam na televisão eram todos caricatos. Ou tinha que ser muito feio, entendeu? Ou tinha que ser sofrer algum tipo de... Porque hoje isso é muito bem definido. Sofrer algum tipo de abuso, de violência ali, na cena ali, seja verbal. A gente tem um exemplo mesmo do Jorge Lafon, na época que interpretava a Vera Verão, o Tião Macalé. Então, assim, e quando chamava, a gente enquanto criança, quando chamavam de Vera Verão, gente do céu, você queria sair no braço, você queria brigar. Por quê? Isso. Porque não era uma referência que você queria ser. Positiva, né? Positiva, que você via aquilo como uma positiva. Tião Macalé também da mesma forma, Mussum, bêbado. E aí essas
essas caricaturas que foram trazendo para os personagens, para os papéis de personagens pretos, isso foi meio que distanciando, eu acredito. Isso é um pensamento meu, não estou falando que é isso. Também, porque assim, desde a vinda, na verdade, da família real para o país, começou a trazer começou a europeizar muito, né? Que aí passou a ser os padrões europeus que se tornaram os nossos padrões, né? Então, assim, como é um país muito miscigenado, então o que acontecia? A gente tinha influência de todos, a gente é um país que brinca muito, que ri muito, e a gente tira sarro do outro porque faz parte desse nosso país, dessa ginga, dessa coisa nossa, né? E aí, quando vieram os europeus, não, peraí, tem que ser assim, tem que ser assado. E foi realmente retirando os negros ou as piadas, enfim, né? E aí veio depois, com o tempo, né, a questão do politicamente correto e tudo, e outras coisas mais que nós estamos vendo hoje. Mas, principalmente aqui no nosso país e aqui em Uberlândia, na nossa cidade, eu tive uma questão em relação a essa questão de ser negra e estar na tela. Quando eu entrei para fazer a garota propaganda, né, da empresa, que eu fazia uma empregada, aliás, faço ainda, continuo, né? Tenho muito orgulho da minha personagem, inclusive. Quando eu comecei, foi feito todo um teste com várias atrizes e tudo mais. Eu tive que passar por seleções, né, por seleção para ser selecionada entre elas, né? E o primeiro comercial da empresa, nós éramos 3 atrizes, uma branca, uma caucasiana e uma negra, né? E aí, assim, mas quando eu aceitei fazer porque não existia, nem em Uberlândia, não existia no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, há 20 anos atrás, nenhum comercial com uma atriz negra. Então, quando eu fiz porque eu gostaria de ocupar esse espaço, né? Assim como a minha trajetória, eu já coloquei sobre a questão do teatro, de eu não poder fazer papel porque eu era negra, não sei o quê. Falei, pronto, surgiu a oportunidade, é um espaço que eu quero estar. E eu vou ocupar esse espaço. Então, tem uma caucasiana e uma outra branca que está fazendo também a empregada? Bacana, também vou fazer. Porque se eu não faço, outro ocuparia, que não fosse eu uma mulher negra. Sim. Né? Então, eu entrei para ocupar o espaço e eu estava. Novela das 8, intervalo, tava lá minha carinha preta entrando nas casas do povo. Bonita, linda! Essa estágio. E eu tava lá feliz. Então, assim, era isso que a empresa queria. A empresa queria reforçar, mostrar o seu produto, né? Enraizar um pouco mais, que ela é daqui da cidade, tá também apoiando os artistas da cidade. E foi muito bacana esse movimento. Logo depois, né, com o tempo, que 20 anos atrás, né, praticamente, né, aí começou a questão do politicamente correto e a questão de, você está reforçando, está na TV, mas você é negra e você está de empregada, você está reforçando isso. E aí, como é que é o seu posicionamento? As pessoas me questionavam muito. Eu imagino. Muito, principalmente meus irmãozinhos, né? Os nossos irmãos falavam muito sobre isso. Suzy, mas e aí? Só que aí existia também primeiro eu queria estar ali para ocupar esse espaço. Esse espaço é nosso, então a gente tem que ocupar esse espaço. É importante, desculpa só te cortando. Imagina. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, entender que existem histórias. Certo? Que existem histórias, existem processos, e às vezes a gente chega e vê pessoas fazendo um trabalho como a Suzy fez e faz brilhantemente, a gente não conhece a história. Sim. E faz um julgamento na medida da nossa própria régua. Isso está muito errado. Senta, em vez de chegar com essa problemática, conversa, Suzy, o que você acha disso? Porque, né? Então, eu sempre falava para as pessoas assim, gente, olha só, primeiro eu era convidada para fazer palestras
e falar a respeito dessa questão de estar na mídia. A mulher negra na mídia. E aí era um sucesso, né? Era muito bacana eu estar ocupando esse espaço. Fui pauta para muita gente, né? Que aí a gente começou o curso de jornalismo aqui na cidade de Uberlândia, começou o curso de cinema aqui na cidade de Uberlândia. Então eu fiz muitas palestras falando sobre isso, contando a minha história, de estar ocupando esse espaço, né, que a gente precisava de estar ali, né? Que serviu para... Então essa história foi muito, muito bonita, muito bacana para essa construção. Mas logo depois veio uma outra questão que permeava muito a minha trajetória também, que é a questão da doméstica. Que aí a mulher, foi quando começou a questão da doméstica que que deveria ter os mesmos direitos. E aí os direitos da doméstica, ela tinha um subemprego, né? Ela não tinha um emprego, ela não tinha um trabalho, as pessoas não tinham orgulho de ser uma doméstica. Porque ser uma empregada doméstica era qualquer coisa. Quando o salário da doméstica, né, passou a ser uma coisa importante, a ser tratada como uma trabalhadora, aí pronto. Aí veio o questionamento, tipo assim, a gente vai tirar a personagem porque ser uma doméstica. Eu falei, não, peraí, calma lá. Calma, empresa. A doméstica, hoje em dia, ela precisa desse referencial. Eu não posso abandonar uma luta agora, porque agora essa função está sendo caracterizada enquanto emprego, não é mais subemprego. Então ela tem que ser valorizada, e agora eu tenho que aparecer melhor ainda. Mas vamos colocar você então falando assim, isso assim, falando errado. A minha personagem não fala errado. Porque só pelo fato de eu ser uma doméstica, não significa que eu não tenha estudo, que eu não tenha instrução. Os grandes chefes, por exemplo, sempre dizem assim, a pessoa, mas as mulheres negras sempre trabalharam de doméstica, sempre foram cozinheiras, não sei o quê, sabe cozinhar muito bem, barari, barará, não sei o quê. Cadê as chefes negras, então? Por que elas não aparecem? Por que elas não ocupam esse espaço? Porque está sempre no lugar de subserviência. Exatamente, por que ela está no lugar de subserviência? Então, calma, peraí. Então eu tenho que manter ainda esse meu personagem, porque eu tenho uma outra luta agora, que é essa luta em relação à questão do trabalho, do reconhecimento deste trabalho, desta profissional. Todo mundo sabe que eu, Suzy, não sou doméstica, mas para as profissionais, elas tinham um exemplo de uma mulher que estava ali, que estava aparecendo nas telas, que estava ocupando o horário da novela das 8 e mais... Uma mulher empoderada, bonita, que falava bem. Então, isso as representavam, sabe? Sim. Então, enquanto isso, do outro lado, tinha gente problematizando. Sim, problematizam até hoje, sabe, Fanny? Então, é muito complicado. Então, assim, às vezes a gente faz escolhas difíceis, né? Em prol de acreditar em algo. Mas a gente tem que fazer essas escolhas porque você acredita. Eu acredito no poder... de nós mulheres, porque eu acho que a gente sofre muito, todas nós mulheres, independente de cor ou de raça, a gente sofre muito. Muito. A gente sofre para gerar, a gente sofre enquanto vida, enquanto geradoras de vida, né? Enquanto presença, e a gente é Deus, é só Deus, e acho que assim, a culpa também é de Deus. Não. Eu digo, a culpa é de Deus de colocar mulheres tão fortes assim, para mostrar que a gente é forte e a gente ser espelho para outras pessoas. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente tem que mostrar que essa força ela vem de Deus. Ele quer assim, Ele quer que nós possamos dar força para o outro. E para isso, a gente tem que fazer escolhas difíceis para a gente. Né? E é um cuidado importante que a gente precisa ter, né, até na hora de tomar essas escolhas, porque os questionamentos vêm. Sempre. Né? Quando eu me propus a sentar, a conversar, até esse momento aqui que a gente está tendo, no começo, ok, beleza, vai indo, as pessoas vão apoiando, Sim. Aí você vai abordando uma coisa ou outra, e aí se você não tomar o cuidado, aí vai entrar, porque quando tá no começo, você manda mensagem para a pessoa nem te chama para convidar, a pessoa nem te responde.
É Todo mundo te verdade. responde, eu falo, ah, tá. Aí depois que você vai ganhando uma visibilidade, você vai ganhando uma ascensão, que é aquilo. Porque aí a pessoa ela não tá por você, mas sim pelo que o status que você ou o espaço vai proporcionar. Sim. Aí querem. Sim. Aí querem. E se você não tomar cuidado, você pode acabar entrando num lugar de perder a essência original, aquele começo. Porque se de repente quando você é questionada sobre essa questão, não, mas é uma empregada negra, está reforçando isso e aquilo. Se você não tem essa essência original em você, você fala, não, não é que é mesmo? Exato, você acaba entrando nessa Ah. neura e aí você fala, não, eu não Fala, posso. nossa, eu não posso, não, o que eu estou fazendo? Sendo que a essência, ela te forjou, ela te preparou, te capacitou com um ideal para Sim. estar nesse lugar. Sim. Aí, de repente, por conta de influências, de coisas que Sim. vai entrando, você acaba que... É. E é exatamente isso. Então, assim, pra mim, é o que eu sempre falo, gente, há 20 anos atrás, ver as menininhas dançando, colocando lencinho na cabeça, Tinha meninas musiquinha. negras, brancas, bonequinha, tinha muita coisa fazendo. Tinha muita coisa. Ah, essa está. Exatamente, então é muito bacana você ver isso, sabe? A interação. E mais, as crianças, assim como os adultos, né? Muitas crianças de ontem, né? Que hoje são os adultos, falam assim pra mim assim, nossa, eu lembro de você quando eu era criança. Vai, nossa, colega, não fala isso não, que eu vou achar que eu tô velha. Não, eu ia falar isso, mas essa seria minha fala, né? Que eu lembro dela quando era criança, de verdade. Eu ia não, acabei falando. Porque fez parte de uma geração. Sim, então assim, eu acho que o que é mais importante pra mim, o que eu guardo, é isso. As pessoas podem falar, né, questionar, eu entendo o posicionamento de cada qual, mas assim, o meu momento foi para entrar, né, nas casas das pessoas, que eu agradeço, que eu fui muito bem aceita pelas pessoas, bacana, ocupar um espaço que não tinha até então, né, e abrir portas para outras pessoas. Hoje, outras pessoas, logo depois, eu já trabalhava, é claro, com teatro há um certo tempo, e aí eu tinha casos insanos, junto com Casos Insanos, Sim. que a gente fez uma temporada bacanérrima na cidade e nos arredores. Então, assim, saiu a Poliana, que a gente chama carinhosamente de Popô, que hoje é a Judite Do Triângulo da Sorte, junto com o Zé da Sorte, que é o David. Grande ator, uma pessoa maravilhosa, casado com outra atriz maravilhosa, que é a Lilian, né? Que tem uma história muito bacana também, enfim, né? Em relação. Então, assim, o que eu vejo é assim. Hoje ela tá fazendo o Triângulo da Sorte, ela faz uma caipira, né? Porque caipira pode. Você não pode fazer doméstica, mas a caipira pode, né? Vamos dizer assim. Mas assim, ela faz a personagem e ela conseguiu entrar, ocupar o seu lugar ali, ter sua personagem bacana, tá fazendo, mulher negra, né? Fazendo todo um trabalho. Então, isso é muito bom, né? Porque quando eu entrei, eu não tinha referência de ninguém. Não tinha referência nenhuma, e não tinha ninguém nesse lugar. Né? Então é bacana a gente ver o crescimento que vão surgindo outras pessoas. E é isso, porque aí, gente, isso fica para a vida de vocês. Se vocês quiserem ou não, mas enfim, não julgue atitudes, escute histórias. Porque aí, depois que você ouvir a história de alguém, quando você escuta uma história como essa aqui que a Suzy está contando, você vai entender a atitude que ela teve. Você vai entender o porquê. Porque eu vou te falar, a chance do não, para ela era muito grande. Muito. Muito grande. Porque era um lugar que não tinha representatividade, não tinha nem local, nem nacional. Era uma posição, né, da personagem que estava naquele lugar de submissão, né, da questão da empregada doméstica, do trabalho, e ela topou por uma causa. Foi. Por um propósito, por um princípio, e hoje maior. Exerce essa representatividade. Então, antes de você chegar para questionar alguma coisa do tipo para ela,
você escuta a história. Escuta esse podcast, esse momento nosso aqui, porque você vai entender. Porque tem coisas que você vai julgar a pessoa, vai falar, mano, olha a história, olha o que foi construído e o que está sendo construído. Sim, e ainda, porque assim, me tornar garota propaganda da empresa não foi uma opção minha e nem da empresa, Sim. né? Acabou acontecendo exatamente pelo público, porque foi uma coisa, né? Enfim, né? Daquele momento, foi a gente costuma dizer que foi uma catarse, né? Que realmente as pessoas conseguiram reconhecer o trabalho, né? Não é só, não, é porque as pessoas acabaram tivendo exatamente o que elas queriam ver uma empregada. Bacana, vir uma empregada, uma atriz fazendo uma empregada muito bem, com muito respeito, né? Que eu tenho por todas as profissionais e todas as áreas, né? Então, isso foi muito bacana, sim. Eu chegava nos lugares, eu já fui recebida com tapete vermelho, sempre assim, andando com segurança. A Xuxa andava com segurança, eu também andava com segurança, né? Em função, né, dessa repercussão que foi a nível nacional. E assim, a empresa, a gente já estava indo, inclusive, para fora do país. Né? A empresa acabou indo para fora do país, sim, mas não levou a personagem em função, né, de algumas questões que começaram a surgir, na verdade, aqui no nosso país, e as pessoas, inclusive, questionando sobre isso, né? Então, e aí a gente veio com essa outra causa agora em relação à questão da doméstica, e agora nós já estamos passando por um outro momento. Eu lembro que teve uma época, não sei se... A Maria de Maria, ela fez também as personagens domésticas junto com você. Sim. E teve uma outra atriz também, que eu acho que era da trupe também, né? Fizemos a Kátia Lourenço, a primeira, né? A Kátia Lou? A Kátia Lou, né? A Kátia Lou, Kátia Lourenço, Maria de Maria e eu. Éramos nós três. Sim. As primeiras atrizes que fizeram as personagens de empregada doméstica. Né? E aí eu pude me destacar e acabei ficando como garota propaganda da empresa. E depois, quando depois de alguns anos, entrou uma outra no lugar da Kátia Lou. Sim, eu lembro dessa mais recente. Que é a... Gente, o nome dela tá na minha boca, ela vai me matar. Mas ela é da trupe, não é? Ela é da trupe de Truões. Eu lembro dela. Trupe de Truões, e ela que vem fazendo essa pessoa, vamos dizer assim, caucasiana, que ela é branquinha, mas ela tem um cabelo mais escuro. E aí, a Maria de Maria também fez algumas vezes, muita gente já viu elas fazendo. E aí, eu ainda questiono, eu falo assim, gente, falar, vocês agora já ganharam a carta de euforia, porque vocês agora já não estão mais de empregada. Estão de vestes normais. E eu ainda estou de empregada? Como assim? Mas a questão é pela questão da doméstica, que foi a outra causa, né, que eu estava lutando. E, de novo, volto a falar, agradeço a empresa por ela entender os meus posicionamentos. Meu posicionamento, primeiramente, enquanto mulher negra, que eu quis fazer os testes. Inclusive, assim, eu só não aceitei fazer teste com modelo, porque, gente, era um pecado. As modelos, só as pernas dela tinha minha altura inteira. Aí eu falei, não, com essas eu não vou fazer. Não faço, eu faço com atriz. E aí eu só fiz os testes com a atriz mesmo. E a empresa entendeu esse meu posicionamento, né, e tudo mais. Daí fizemos o comercial, e aí acabei virando garota propaganda, e a gente foi fazendo, foi trabalhando. E aí depois, o questionamento, mas acontece que agora você é uma mulher negra vestida de empregada doméstica. Calma lá, empregada doméstica agora está ganhando ascensão, eu preciso segurar esse personagem mais um pouco, não posso abandonar essas mulheres agora não. Existe essa luta, então vamos continuar. A empresa continuou, a gente saiu um pouco do ar, na verdade, da TV, por conta de não estar expondo tanto assim, né, também a personagem. Mas continuamos a luta, né? E eu indo em palestras, nos eventos, nas feiras, e sempre falando a respeito dessa questão da doméstica,
doméstica, que é uma profissão, é um trabalho. Você tem que estudar, é uma arte. Né? Você tem que se profissionalizar naquilo. E tem mesmo. Porque não é fácil, não, gente. Ser dona de casa não é fácil. Não é. Né? E então, muito respeito a elas. E a gente viver agora outros momentos para a gente estar crescendo, né, enquanto personagem. E eu vejo assim que a gente tem uma função. Né? Você acaba tendo sempre uma função. E ó, vou aproveitar o podcast para falar que eu tenho também um projeto, que é o projeto Chá das Pretas, que é exatamente para isso, para a gente visibilizar e empoderar a mulher e a mulher negra, e especialmente a mulher negra, mas a mulher negra, a mulher indígena, a mulher trans, né? Então a gente tem que ter esse empoderamento e visibilidade dessas mulheres que são profissionais maravilhosas, né? Então eu tô até o dia 12 do mês agora, de agosto. Ou setembro, agosto. De agosto. Sim, sexta-feira. Tá tendo uma exposição na Galeria Ido Finotti, no Mercado Municipal, junto com o Teatro de Bolso. Tá tendo uma exposição do Chá das Pretas de 2023, que eu estou realizando. Eu achei que tinha sido no Mercado Municipal aqui. É no Mercado Municipal, mas a Galeria Ido Finotti fica lá no mercado agora. Ah, a Galeria do Finotti que está no mercado. Isso, que para mim foi um prazer imenso estar dentro dessa galeria, que é um outro espaço que nós precisamos aprender a ocupar, né? Que é o espaço das artes plásticas, das artes visuais, né? Então eu estou fazendo essa exposição lá, e lá eu tenho exposição de mulheres que são médicas, veterinárias, dentistas, domésticas, pedreira, mulheres trans, mulheres que são de centro de terreiro, né, de matriz. Então, assim, gente, tem todo tipo de mulher professora, advogada, e estão todas elas lá nessa exposição, que é a gente mostrando a cara dessas mulheres e contando um pouco da história dessas mulheres, para que todas as pessoas possam se ver através delas e ver que a gente pode ocupar espaços. E na abertura eu falei inclusive para a secretária de Cultura, estou muito feliz de estar aqui, de estar no centro da cidade, no coração da cidade, com uma exposição com tantas mulheres profissionais negras. E a própria secretária também, ela viu e ela falou assim, olha, é muito bom a gente ver. Inclusive, a secretaria também fez uma exposição lá na biblioteca também, ali do antigo fórum, né? Colocando outras mulheres. A gente tem que aprender a ocupar esses espaços. Aprender a estar também no centro da cidade, não somente nos bairros, nas periferias. Né? A gente tem que estar por aqui também e mostrando que nós fazemos outras coisas além de somente essa parte artístico-cultural, né? Mas tem outras profissões que a gente ocupa e temos que ocupar. E isso eu acredito demais, né? Porque às vezes nós, né? Por exemplo, o meu irmão mesmo, ele está aqui. Se fala para ele tocar um instrumento, não toca. Vai para jogar uma bola, não joga. E aí existe esse estereótipo de que preto é artista, ou é jogador de futebol. Exatamente. E aí você tem essa obrigação de ser, se você não for, você já, não, você não é preto, não sei o que tem. Já escuta esse tipo de coisa. Dos de dentro, dos de fora também. São estereótipos, então, né? assim, existem vários estereótipos, né? Na época que eu trabalhava lá no Nacional, a gente trazia muitas discussões sobre isso, e lá é um lugar que, assim, eles oportunizam a discussão lá. Sim, Nacional eles oportunizam as discussões lá, e na época a gente conversando lá, falando sobre as coisas, eu conversando com um professor lá, tem 2 professores pretos que tinha lá na época, que era o Paulo Regis e o Zusa. E aí eu conversando com o Paulo Regis, e foram as minhas inspirações desde quando eu entrei lá. Sim. Eu conversando com o Paulo Regis, ele falou, não, porque a gente num bate-papo na Consciência Negra, e aí a gente
ficava à frente e tal, e a gente conversando, falando, porque nós também sabemos falar sobre outros assuntos. Sim. A gente sabe falar sobre as nossas dores, a gente sabe falar sobre o racismo, sobre as dificuldades, e com empoderamento, com verdade. Mas a gente sabe falar sobre tecnologia, sobre educação, sobre química, sobre cozinha. Exatamente. Sobre diversos assuntos. Então não precisa esperar chamar o Faninho ou a Suzy na semana da consciência dia 20 de negra. novembro para falar sobre isso. É qualquer momento. Exatamente. E é exatamente isso que eu procuro fazer no Chá das Pretas. Sabe? O pessoal ficou assim, muitos estudantes, muitos professores participaram e a gente teve um bate-papo. E no bate-papo, a gente teve o prazer de estar lá com a doutora Nelly, né, que ela falou sobre a questão da lei, sobre a questão das cotas, que é uma coisa importante que a gente tem que falar, mas principalmente sobre a questão do ensino. Sim. Sabe? Que a gente não pode perder o foco em relação à questão do ensino. Nós tivemos também a doutora Winnie, junto com a técnica em protética, Tati Ribeiro. Sim. As duas estavam lá e começaram a falar, a doutora Winnie foi falar sobre a questão das doenças, né, que a gente tem, que o nosso, em relação à questão até mesmo da pandemia, e aí envolvendo a questão da educação, que às vezes professores acabam achando que tem um aluno que desenvolve um pouco menos, ou ele é um pouco mais arredio, ou ele é um pouco mais... extravasa um pouco mais, em função de, às vezes, a gente sempre fala, a criança está muito quieta por falta de alimentação, porque ela é carente, não sei o quê. E acabou a gente conversando lá e na conversa acabaram descobrindo que a questão era anemia falciforme, que traz essa carga emotiva também na criança, que afeta a parte educativa dela e de aprendizado. E tinha uma professora lá que falou assim, olha, eu não sabia disso. Para mim era só questão de fome mesmo. Né? Então, não, gente, tem mais coisa. Vamos discutir sobre. A gente sabe falar sobre outros assuntos. A gente estava falando sobre assim, todo mundo fala que, olha, o negro tem uma dentição muito bonita, né? A gente tem os dentes brancos, isso e aquilo. Os dentes dos negros são mais fortes. A protética falou, não é não. Né? A gente confunde, é estereótipo, né? Em função, não. Olha, a questão da dentição, nossa, principalmente, a gente é muito equivocado, que acha que é mais forte, mas não é não. A gente precisa de cuidar, porque existe, segundo ela, 24 modelos de arcada dentária aqui, que já foram descobertos só no nosso país, em função dessa miscigenação que a gente tem. Então, não é uma prótese que foi feita nos outros países europeus, que são 2 modelos. Aqui são 25 modelos, porque a nossa miscigenação foi tanta, tamanha, que a questão da dentição não é tem que estudar para saber como é que vai fazer, como é que vai colocar, né? A gente poderia estar tendo a questão da própria doença que acomete em função de ter dente estragado ou de não estar fazendo, de não estar o uso. Então, assim, foram coisas que a gente foi ouvindo, né? Importantíssimas que a gente não sabia. No dia 12 de agosto, nós vamos ter lá uma menina chama Geise, ela é descendente de índio. Olha que legal. Ela vai estar falando, ela é expert, falando sobre a questão ela é analista de negócios, e ela vai estar falando sobre nós. Nós, mulheres, tanto negras, indígenas, trans, nessa área, nesse mercado, como é que anda a questão da mulher, desse ser feminino, nessa área de negócio. Independente de cor, ela vai estar falando sobre isso também. Dia 12, viu, gente? A partir das 7 horas, 19 horas. E como é que é? Qual que é a periodicidade do programa? Então, o Chá das Pretas, ele acontece, eu comecei com ele já há 5 anos, né? E ele é um projeto que surgiu, vou tentar ser rápida, hein, gente? Tranquilo. Ele é um projeto que surgiu assim, quando eu estava formando, né, fazendo mestrado em 2018, eu comecei a observar
que nós mulheres negras, esse espaço, de ocupar espaços, né? E a gente querer falar sobre outros assuntos. A gente tem histórias para contar sem ser só o drama com o qual os nossos ancestrais vieram para o país. E que vivemos, e que o reflexo disso vivemos nos dias de hoje. E o reflexo vivemos exatamente. Certo. Então, eu não tenho só que falar sobre isso. Tem a história da parte de dor, do drama de ter vindo, a forma de ter vindo. Obrigado, mas principalmente a gente tem muitas histórias bonitas para contar, histórias de reis, né, de descendências, de coisas lindas, de povo guerreiro, de povo disso. Então, assim, essas histórias a gente não conta. E aí, por que é que eu sou uma pessoa que falo muito, que gosto disso? Qual é a minha descendência? Vamos conversar sobre isso? Vamos falar, né, por que eu tenho habilidades para informática, para robótica, para isso ou para aquilo, para cálculo. Vamos começar a falar sobre isso, sobre outras coisas? Então, esse espaço, eu comecei a perceber que a gente não conseguia ocupar, a gente não conseguia falar, né? Como eu acho que a gente fala pouco ainda sobre. E aí, vendo, né, através do trabalho com a Ruth, ela sempre questionou muito que ela não gostava e não queria ser reconhecida como Ruth de Souza ser uma atriz negra. Ela era uma atriz. Uma atriz. Ponto. Né? Mas ela sempre esteve na luta e à frente, falando, e foi, inclusive, empregada doméstica também. Né? Mas ela sempre lutou pela questão da doméstica, por isso e por aquilo, liberará, né? Mas ela não queria ser reconhecida enquanto isso, ela queria ser reconhecida enquanto trabalho. Que é o que todos nós queremos. É o que todos nós queremos. Né? E aí o Chá das Pretas veio para falar sobre essas mulheres que têm trabalho. Vamos falar sobre o nosso trabalho? Vamos mostrar quem são essas mulheres? Vamos mostrar onde nós estamos? Onde nós estamos, sim, né? E aí, essa necessidade de estar mostrando isso, ocupando e falando sobre outros assuntos, que surgiu o Chá das Pretas e eu comecei a fazê-lo sempre no dia 25 de julho, onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né, em função da Teresa de Benguela, que é em homenagem, né, que é a mulher que a gente nunca fala, né? A gente fala de Zumbi, mas não fala da Teresa de Benguela. Então, assim, a gente, eu comecei a fazer em função disso. Então, vamos ocupar essa data, então, começando. E depois a gente vai poder, para a gente não ter só o 20 de novembro para falar de consciência, para a gente começar a estender esse assunto, pulverizar isso mais vezes. De preferência, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar também dessas mulheres no dia 8, depois vamos, né? E vamos estar introduzindo em outras datas para a gente, daqui uns dias, não precisarmos mais de usarmos o adjetivo. Sim. Né? Se tornar uma coisa que tem que ser normal, tem que ser a questão da normalização, né, da negritude, da nossa pretitude, quando a gente fala ocupar, em estar, a gente não quer, falar mais uma vez para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, a gente não quer tirar o lugar de ninguém, a gente não quer ocupar o lugar de ninguém. Não, gente. Não é isso, entendeu? Não é isso, não é sobre isso. Né? É poder ter as oportunidades de acordo com aquilo que a gente tem de talento ou de habilidade. Sim. Não dentro do tom de pele, entendeu? Então é isso, é sobre isso. Sim. Né? É sobre isso. E quando você faz um programa chamando atenção para essas habilidades, né, é um fato muito importante. Sim. Que traz outras referências, que traz outras pessoas para poder vivenciar, que crianças, que adolescentes, porque a gente exerce uma influência no meio que a gente está. Então, quando você faz um programa desse, que você traz uma negra dentista, traz uma negra advogada, uma negra que trabalha na área da educação. Sim. Esses dias eu tive a oportunidade de ver uma amiga
cujo qual eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Ela estava com você lá no Chá das Pretas. Vocês tiraram fotos juntinhas lá, que é a Elisângela. Ela é educadora, é professora e uma super parceira. E se ela foi ministrar um curso de pedagogia lá na UFO, a gente sempre se respeitou e se admirou. Mas eu, particularmente, eu ainda não tinha sentado para ouvi-la na área dela, naquilo que ela faz. Nossa, eu falei, o que é isso? Então, eu ia falar, inclusive, da Elisângela, assim, beijaço. Elisângela é uma pessoa muito bacana, professora lá no Nacional, hein, gente? Hoje ela está no SESC, ela deu aula muitos anos no Nacional. E isso que eu ia falar, que agora estou ocupando um espaço ali no SESC, que é também um espaço maravilhoso, que já foi ocupado, inclusive, por uma outra amiga minha, Ariadne, que hoje está na Secretaria de Cultura, né, que é assessora lá em cima. Parabéns, super mulher, que também já foi homenageada pelo Chá das Pretas, que é isso, né? Mas a Elisângela falou pra mim assim, Suzy, eu encontrei com ela num evento de uma amiga da Tress Cabelo, né? E essa amiga, ela é branquinha, né? E ela é branquinha, mas assim, ela trabalha fazendo sempre cabelos, laser, para negro, afro. E ela adora, gosta, viveu um tempo na África, e as roupas dela e tudo mais, mas as pessoas sempre questionavam por que é que ela, né, tipo assim, tinha que estar se usando ou se trajando como negra. E ela falou, eu gosto. Mas você é branca, mas, né, e, enfim. Ela nem gosta muito de aparecer, mas ela gostava de fazer evento, de ver as mulheres negras, de estar falando e tudo mais. Enfim, eu conheci a Elisângela nesse evento. E nesse evento eu falava, e eu tava com o cabelo com blackão, né? Grandão, assim, e aí agora cortei, mas enfim. Daqui uns dias que eu tô com blackão de novo. Vai chegar lá, gente. E aí, ela falou assim pra mim, assim, Suzy, no evento, no Chá das Pretas, ela foi um dia, ela falou, Suzy, você acredita que tem pouco tempo agora que eu descobri que eu sou negra? Eu falei, que bom! Ela falou assim, e você me fez descobrir que eu era negra. Porque eu já homenageei ela no Chá das Pretas também, né? Como uma mulher, enfim, dessa que precisava de ser vista e falar a respeito e conversar sobre isso. E aí ela falou assim, olha, hoje eu me sinto bem, ela deixou... não alisa o cabelo, não, né? Ela fez a transição. Fez a transição. Até recentemente ela estava usando o nega, as tranças. Já não tá mais. Mas agora tá usando só o cabelo dela e tá lindo, sabe? Então é muito gratificante se ver, quando você começa um projeto, né? Que é o que eu falo, eu acho que são muitos desafios, Deus coloca a gente na vida para passar por algumas coisas, né? Ocupar o espaço da mídia, entrar aqui nesse mercado do Berlândia, uma cidade tão, né, tão preconceituosa, né? E aí ocupar o espaço das galerias, trazer à tona essa conversa sobre o racismo, mas de uma outra maneira, né? Eu estou trazendo através de nós mesmas. Vamos falar, vamos mostrar que a gente sabe falar sobre outros assuntos também? Sim. Vamos conversar? Sim. Né? Assuntos que esses outros assuntos que a gente está falando, que parece serem outra coisa, na verdade é a mesma coisa, porque permeiam por todos nós e passa também pela questão de pele. Sim. Mas acontece que as pessoas às vezes acham que, né, a gente não pode falar sobre isso, ou não sabe falar sobre isso. Então a gente tem muitas histórias para contar. Né? E a questão é a gente ser, essa normalidade que eu digo, é a gente aceitar a diferença de cada qual dentro dessa normalidade. Né? Então, assim, somos sim diferentes, não tem como eu ser branca. Mas tem como as pessoas me aceitarem como igual. Eu acho que não é nem como igual no sentido... olhar, porque não tem porque aceitar dá a impressão que está forçando a barra. E não é por aí, não é isso, não, né? Sabe, é isso, faz parte. Tá na nossa raiz, tá no nosso DNA, né? Assim como tá no nosso DNA, amar. Aprender a amar,
Porque, né, sempre dizem, se a gente aprende a odiar, a gente aprende a amar. Sim. Então a gente nasceu para ser amor, a gente nasceu para sorrir, para sermos unos, não é isso? Justamente. Então, né, e eu fico muito feliz em poder participar dessa empreitada, que eu acho que eu tô nessa, e há muito tempo, já, né, nos seus altos e baixos, enfim, com os questionamentos, mas eu acho muito bacana estar fazendo parte disso, né? Não estou passando nessa vida por acaso. Certo, é isso mesmo. E a gente tem que se importar, estar, né, e ocupar o espaço. Falando em ocupar, sobre ocupar espaço, ainda falando sobre isso, você é empresária também. Também. Certo? Então, como que é a Suzy empresária? Porque a Suzy, ela se aposentou recentemente, certo? Funcionária pública durante muitos anos, atriz. Esse povo fica contando a minha idade, gente. Falou que eu aposentei, aí, ó. Ih, mas tá entregando. Difícil. Mas se você for prestar atenção, tem muita coisa que ela falou aqui que tá lá atrás. Ali. Não, tá ali, gente. É assim também, né? Então, assim, e hoje, né, não mais no funcionalismo público, não sei, eu acredito que não, mas como empresária e atriz. Como que é essa outra vertente do empreendedorismo? Nu. Para você, mulher, preta. Exatamente. Cara, como é difícil! Nada que a gente não dê conta. Mas a gente dá conta. Porque é isso, né? Eu, enquanto estava de funcionária pública, né? E brigava, meu avô, eu querendo ir para iniciativa privada, meu avô, não, você vai ficar de funcionário. Não quero. Ai, que é melhor para você. Falei, daqui um ano eu saio. Né? Fiquei lá, 32 anos. Né? E me aposentei e abri minha loja, meu negócio, mas eu já tinha começado algumas coisas antes, já tinha experimentado, né? Porque eu falei, eu vou me aposentar, mas eu não posso ficar parada. Eu sou essa pessoa que, né? E eu falei, eu não posso ficar parada. E a própria empresa falou, Su, você tem que ter sua loja, Start Shop Dona Suzy, e gente, ao comercial. Fala o endereço aí, pessoal, ir lá. Gente, não perca Start Shopping Dona Suzy, lá no bairro Morumbi, tá? Então, Start Shopping Dona Suzy, ela veio e a empresa falou, olha, Suzy, você tem que ter sua loja também. Já era para eu estar com uma rede, né? Mas enfim, tô com uma loja por enquanto, em breve teremos mais algumas por aí. E aí, assim, é um desafio muito grande, porque eu tenho a minha loja, mas eu também, eu tenho a Feoli Empreendimentos, né, que é a marca, que eu tenho a loja, eu também sou produtora cultural, eu faço eventos, trabalho nas empresas, vendendo eventos com músicos, com performances, enfim, com locutores, fazendo locução também, com dança, enfim. Também tenho essa outra parte. Tenho também um programa, né, de TV, Passando a Limpo, onde a gente vai mostrando também o dia a dia, né, das pessoas, e discutindo sobre alguns assuntos, passando a limpo alguns assuntos, algumas histórias, né, bem animadas. Não tão enquanto esse podcast aqui do Fanin, né? Mas vai chegar lá. Tô trabalhando para isso, né? Mas é uma coisa diferente, porque olha só, gente, pensa bem. Nessa área de empresarial, você não tem tantas mulheres, né? E dessas mulheres, no meio das mulheres, a gente não tem tantas mulheres negras. Né? Então, a gente precisa de estar se instruindo, né? Tinha até uma piadinha, a gente instrui tanto, né? A gente precisa estar sempre se instruindo, capacitando, se qualificando, porque não é fácil. Não é que a gente não consegue, a gente consegue, né? Estar agora nos bastidores fazendo a coisa acontecer. E a gente está num momento muito complicado, né? Porque após pandemia,
é muita gente com fome, é muita gente sem emprego, né? Os nossos, principalmente, que sempre estavam nessa área do entretenimento, né? E acaba que ficou um período sem ter isso. Os programas, inclusive programas culturais, acabam que às vezes não atendeu todo mundo também, né? Sim. Então é muito complicado este momento agora, não só para nós, para todos, mas para gente, para mulher negra, ainda é difícil sim. Tem que ter a questão do capital, a gente não pode ir com muita sede ao pote, né? Nessa reunião que a gente vai ter, nesse bate-papo, a gente vai estar com algumas profissionais, a gente vai estar com a Adriana Leal, que é empresária, que está com uma grande empresária aqui na cidade. Ela começou pequenininha, agora ela está com um negócio bastante grande, sabe? Abriu a loja aqui no centro da cidade, tem outra loja fora daqui também. A gente tem também a Rejane, que tem o Sambar, né? E aí a Rejane também, ela está aqui no centro da cidade também, mas ela está também no bairro com açougue, mas ela já teve os seus altos e baixos também, já ocupou um outro espaço que ela teve, a Vila Madalena, e aí acabou não dando certo. Então, assim, as mulheres, elas estão tentando, né, as mulheres negras tentando ter os seus negócios, começando, e eu sempre falo, a gente tem que estar junto para a gente está crescendo. Sim. Temos o pessoal do Anjos Cabeleireiros, que já são antigos aqui na cidade, foi a minha inspiração, né, para ter o meu negócio, fazer, sabe, que eu olhava aquele salão lindo, maravilhoso, falava, nossa... O Anjos Cabeleireiro... Fica ali aqui no fundinho, aqui, ó. É lá da... Como é que chama lá, os donos de lá? Eli? Hã? É Eli, nossa amiga. Eli é a filha da Dona Norma? Isto! Mas nós filha é meio que da Dona parente. Norma, Nós é meio que parente lá. Exatamente. Gente, se a gente pegar e for... Se a gente for ver, se a gente for juntar, nós é quase Tudo todo mundo meio parente. O que eu tenho de primo, vocês não têm noção. Tá escrito. Já existem outras mulheres, né, que fazem. Eu até tenho tem uma outra menina que mexe com salão também, fazendo trança afro. O nome dela vem na minha cabeça toda hora e vai embora. No Roosevelt. Crislaine, exatamente. Nossa, Crislaine, perdão, amiga. Não, mas que esse nome, né? A Crislaine é o topo da hierarquia, não sei. Topo, outro nível, né? E cabeça aí, de chave. E ela, não, e assim, a gente tem em comum, assim, as meninas que começaram fazendo lá com ela, trabalhando com ela, passaram comigo pelo teatro, né? As filhas dela passavam comigo pelo teatro e fizeram lá, e hoje são também profissionais, tanto de uma área quanto de outra, né? Sim. Tanto de cabelo quanto também fazendo propaganda, né? Fazendo dentro dessa área também. Então eu fico muito feliz de ver que, assim, outras profissionais dentro dessa área, que eu sou novinha, eu estou praticamente começando agora, né? Que eu tenho a minha loja, essa loja física, que eu já tive outras há um tempo atrás, mas assim, elas já estão na minha frente, já começaram antes essa luta, né? Sim. E eu estou praticamente começando agora. E não é fácil. Eu lembro na época lá, eles tinham uma creche lá também. Né? Lá do Anjos Cabeleireiros. Lá, e minha mãe chegou a trabalhar nessa creche também. Exato. A creche lá da Dona Norma lá. Eu fiz entrevista, inclusive, com a Dona Norma, e ela falando a respeito desse começo, porque antes não tinha as normativas de que isso e aquilo, que tinha que ter isso ou aquilo, né? Simplesmente ela falou assim, olha, eu comecei assim, eu não ia ter uma creche, mas aí as mulheres negras saíam para trabalhar e elas não tinham onde deixar os filhos. Aí deixava comigo. Então, foi virando uma creche em função disso, né? E aí eu comecei a ver que eu tinha que comprar coisas para deixar para esses meninos ficarem. Sim. Então é uma das histórias também que eu coletei do Chá das Pretas e a gente tenta tá escrevendo tudo isso. Aliás, eu comecei a falar do Chá das Pretas e parei, né? Que já tem 5 anos eu comecei. 5 anos você não falou quando que porque o da TV.
É o chá que começou dentro desse formato e foi para TV? Ou na TV é um outro programa, uma outra vertente? Então, na verdade, o que aconteceu? O chá eu já comecei antes, há uns 5 anos atrás, e uma pessoa me viu e falou: Suzy, você podia ter um programa de TV. Eu falei: oi? Não, eu vejo, você está fazendo. Eu fiz um outro programa de TV, mas de música, onde eu era jurada, né? Sim, e tudo eu lembro. mais. Sim. E aí a pessoa falou assim: você podia ter o seu próprio programa, né? Deixa eu ver sua história. Aí foi ver, né? Ela falou: não, peraí, você, garota propaganda, você tem esse outro trabalho, tem o Chá das Pretas, que você faz esse trabalho, tem esse outro trabalho aqui, você já tem um programa pronto. Vamos fazer? Eu falei: ai, bora lá então. E aí a gente meio que quis fazer nesse formato. Era para ser um programa maior, com meia hora, mas assim, essa vida de ser empresária, e sou garota propaganda ainda, e aí hoje garota propaganda não só de ser Start, né? Eu faço parte da rede das Unishopping, que antes eram Start Shoppings e agora são Unishoppings. Então, essa rede tem mais de 500 lojas em todo o país. Então, na verdade, eu tenho que visitar todas, né? Trabalhar com todas. Então, e ainda tenho a minha também. Então, assim, é um trabalho que tem que estar sendo feito com muito cuidado, né? Muito zelo, né? Muito zelo, né? Porque é uma loja específica, de produtos específicos. Então, tem todo o treinamento, né? Tem um trabalho a ser feito, e até mesmo a própria questão do marketing, de chegar, de falar, de explicar sobre o determinado produto, ou a forma de abordar o cliente. Tudo isso é uma coisa, né, que a Unishopping, dentro da Start, ela faz, né, esse trabalho com muito zelo, e eu estou sempre ali enquanto carro-chefe, enquanto eu sou a Start ali, né? Personificação da Start estando nas lojas. Sim. Então é um trabalho com muito cuidado, né, que tem uma cara, né, que tem um jeito, que tem uma fala, e que você tem que estar levando isso, né, em cada uma das lojas também. Sim. Então, é um trabalho que é puxado, ser empresária é puxado, e fazer o programa Chá das Pretas, que é isso, mostrar essa mulherada, essas pretas lindas que existe, mostrá-la sendo empresária, fazendo o seu trabalho, é muita coisa. Então, é muito trampo. Sim. É muita coisa. E eu imagino o quanto é trabalhoso, porque assim, tenho minhas correrias também cotidianas, a gente vai se reinventando, vai se reestruturando nas coisas, e eu imagino, né, que deve ser muito difícil e ouvir a sua história, porque eu penso assim, se para mim, e quando eu falo assim um pensamento, não é um pensamento vitimista, porque tem gente de todo jeito aí, né? Para mim, sendo preto, poder ter um podcast, por exemplo, isso é uma conquista enorme. Sim. Entendeu? Isso é uma conquista enorme. Talvez para você que está assistindo seja uma coisa trivial, mas para mim não. Para mim é um sonho. Sim. Para mim é um sonho realizando. Sim. Sabe? E poder ter você dentro da sua rotina, do tanto que você trabalha aqui, ter esse tempo aqui, para mim é um privilégio. Então, assim, sou muito grato mesmo de você ter aceitado o convite. De primeira, mandei mensagem, a gente conversou e tal, já trocou ideia, fizemos ajustes nos horários, vamos sentar, vamos conversar. E estamos aqui. Ainda bem que eu fiquei por último, né, gente? Porque eu converso muito pouco. Porque eu sou tímida. Não, tímida é verdade, gente. E é bom a gente estar aqui. E agora, você que está nos ouvindo, tá aqui também? Não, tá só aqui. Se trocar o cartão, se pôr o cartão daqui ali, será que não vai? Não, acho que aqui diminui, porque tá filmando em 4K. Mas agora você que está nos ouvindo aí, gente, podcast é isso aqui, tá? É essa naturalidade, é essa espontaneidade, porque chega de formalidade para as coisas. Que a verdade nua e crua é a gente, a real, é a verdade como ela é. Isso. E eu quero agora, nesse momento, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, quero a sua atenção, porque agora a gente vai entrar naquele momento
crucial da nossa discussão aqui, do nosso encontro, do nosso momento. Nós vamos entrar naquele momento que fez com que nós chegássemos até aqui, que é conectar a história através de um objeto. Então agora nós vamos começar a entrar nesse momento, Suzy. Nesse momento! É agora que você que está aí nos assistindo vai começar a prestar atenção e vai colocar na descrição aí, nos comentários, melhor dizendo, do nosso vídeo, qual é o objeto dela. Ela vai dar as dicas, você vai ficar atento, vai digitando a sua sugestão aí, o que você acredita que seja. E você que está nos ouvindo aí, vai pegando as dicas aí, você ouvinte da Rádio Cidade, vai pegando as dicas direitinho, certo? Porque agora chegou o momento. Chegou o momento. Suzy, como... Não sei se eu pergunto como ou qual primeiro. Mas eu vou perguntar qual. Qual é a relação sua com esse objeto? Muito grande. Muito, muito, muito grande. E quando esse projeto se tornou o seu favorito? Não. Já era. Já era. Gente, eu assim... Eu me surpreendi, porque quando ele perguntou para mim sobre um objeto, eu falei, um objeto? Qual é? Vai ser esse, vai ser aquele... E é só... Gente, tá muito fácil. É só olhar que vocês vão saber qual é o objeto. Sabe? Tô olhando. Você tá olhando. Tô olhando. Falar que você não viu ainda não é possível. Tô olhando. Olha, gente. Gente... Pra você que tá nos ouvindo, segundo ela, tá na cara, mas tá na frente. Mas eu não... Tá. Eu não tô vendo, eu não tô Na conseguindo cara. ver. Esse objeto, gente, é uma coisa muito particular e muito importante. Certo, deu certo aí? Viu? Pessoal que tá nos assistindo. Ele é uma coisa especial para todos nós. Eu vou arriscar, porque se tá na cara, se tá na frente. Eu vou seguindo aqui. O Franz me deu uma dica aqui. O Franz me deu uma dica aqui. Eu acho que eu vou na dica dele. Vai na dica dele. O objeto favorito da Suzy. Mas, O que é, gente? O que vocês estão digitando aí? O que vocês estão falando aí? Qual que é o objeto preferido? Qual que é o objeto favorito da Suzy? Ela disse que tá na cara, que tá na frente. Vocês também estão vendo a mesma coisa que eu, né? E aí, gente? Você que está nos ouvindo, qual que é o objeto favorito da Suzy Feoli? Gente, eu vou. Você vai arriscar? Eu vou na roupa. Eu vou na roupa. Eu tô indo na roupa porque o Franz falou também. Ele falou que é a roupa? Ele falou que era a roupa. É muito mais. Olha aí, gente. É mais do que. É mais do que a roupa. É o uniforme. Não é o uniforme. Já vai eu dando furando de novo. Não vou nem completar a frase. Melhor não. Nossa, você é tão observador, Franz. Não acredito. Não tá percebendo, gente, o que é? Tá na cara! Na verdade, dá pra... Conclua. Melhor não falar, senão eu vou acabar contando. Eu vou acabar revelando. Vou acabar revelando antes da hora. Gente, ajuda aí, gente. Digita aí você que tá em casa aí assistindo no YouTube, no Facebook, digita aí qual que é. Olha, e de toda a história que eu falei, não tem como não saber o que é, gente. De tudo que eu falei. O que será? Eu já tô... Suzy, eu não sei. Como assim, Fanny? Investiga mais. Você faz desde os 12 anos de idade? O negócio? Você fez, Não, eu uso isso há mais tempo. O nome artístico?
Não. Ainda contei pra vocês sobre a questão do nome, que, né? Eu tenho que agora adotar um novo nome, né? Tem que ser agora Lena, né? Não pode ser Suzy Feoli, não. Vai ter que ser Lena Feoli, gente. Pra não implicar com a minha irmã. Oh, meu Deus do céu. Suzy. Olha, e mais. Ah. Isso todo mundo tem. Mas todo mundo tem muita coisa. Tem. Não, agora foi difícil. Ficou? Você tá quase descobrindo. Mas é uma coisa, Paninha. Maquiagem. Você gosta Maquiagem. demais. Aí, não, aí, tá vendo? Não é. O França tá me dando palpite errado aqui, gente. Eu tô arriscando aqui, mas... Não, e olha que eu quase escolhi esse, viu? Porque eu falei assim, nó, vai ser isso porque não tem jeito. Falei assim, não, porque eu ia mudar, né? Uhum. Quando eu vi assim, né? Eu falei, não, tá muito fácil isso daí. Você mesmo já, né? Você mesmo, 2 vezes. Aliás, mais de 2 hoje, eu já notei. O quê? Você pegando no meu objeto. Que eu observei. E você também. E aí eu falei assim, o meu tem que ser mais difícil. Eu falei, vou mudar, vai ter que ser maquiagem. Porque senão, né, vai ficar difícil demais, né? E eu adoro maquiagem, porque eu amo cor. Então tem tudo a ver. Eu falei sobre questão de cor e não sei o quê. Aí eu falei, não, vai ter que continuar esse outro mesmo, porque não tem jeito. Esse é o que... Esse... O França tá querendo dar palpite de novo ali. Tá, França. Eu não sei o que você tá arrumando, Você tá não. começando a chegar no caminho certo agora. Eu já chutei as duas dele aqui. Porque esse é o que... Não, eu não Esse é o que tenho, eu me já mostra. tô perdido. Esse é o que me Peguei mostra. 2 vezes, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas as pessoas têm, tá o tempo todo junto com ele, e as pessoas, às vezes, mesmo assim, não conseguem ver ele. Ah, não, gente, agora ficou fácil demais. Não, agora não. Achei. Parou, aí não. Como é que tá aí na rede já tá social? querendo, aí já tá Como é que querendo tá aí que eu na fale. Rádio Cidade? Exatamente, eu quero saber Gente como é que do céu. tá, quem é. Fala que aí, é? gente. Fala. Gente do céu. Gente, é uma coisa que... tô falando, as pessoas não conseguem ver. Tá na frente. Foi a caneca, Tá na na frente do cara. microfone. Já peguei 2 vezes, peguei na caneca 2 vezes. Suzy, revela pra gente Você qual quer é. mesmo que eu revelo? Revela. Nossa, até pensei que podia ser um outro agora. Que eu podia mudar assim, falar, não, vai mudar, vai ter que ser esse outro. Porque ficava mais fácil pra vocês dois, porque eu vou te contar. Coisa tá difícil, hein, gente? Qual é o seu objeto favorito, Suzy? Gente! Conta pra gente. Que tá na frente. Na frente minha? De quem? Microfone? Bom, na sua frente tá seu óculos, né? É o óculos? Não, é o reflexo. O reflexo. Na verdade, é o espelho. O espelho. Você foi 2 vezes ali no espelho. Sim. E ele se olhou ali também, que eu vi. Eu vi. Esse é o seu E que objeto tá favorito. sempre junto com a gente, porque eu falei que eu gosto de ser espelho. Olha aí, gente. E é isso, gente. Olha só. Ser espelho. Que é isso. As pessoas me tomam muito como referência. E por mais que eu não queira, né? Eu vejo que isso é uma dádiva, que eu sinto que, assim, que Deus está me dando isso. Poder ser espelho. As pessoas, elas olham em mim, se espelham em mim para coisas. E para mim, eu falei muito aqui sobre isso, que eu agradeço muito ser atriz, ter essa personagem, por exemplo, né? Eu acabei quebrando muitos paradigmas, eu consegui ocupar um espaço estando à frente e sendo reflexo para que outras pessoas pudessem me ver e querer ser. Então, quando as pessoas falam para mim, olha, Suzy, eu me reconheci, me vi negra por você,
Hoje eu consigo fazer isso por você, e eu me desafiar estando ali, querendo ser referência. Muitas vezes as pessoas questionando, inclusive isso, por que você ainda continua, se veste de empregada doméstica por uma causa, para falar a respeito dessa questão da doméstica, bará, bará. Isso é ser referência, isso é ser espelho. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente faz parte de algo maior, né? E às vezes a gente nem percebe isso. Então, ser espelho é uma coisa que é difícil, ela pode ser bonita, às vezes bacana, mas ela é doída, ela é sofrida também. Porque às vezes as pessoas não te vê, não te enxergam, não te notam, e você está ali o tempo todo mostrando para ela quem você é. Eu sempre tento mostrar para as pessoas quem eu sou, e as pessoas não conseguem me ver. As pessoas sempre, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas aquela nega é mentira. Nossa, que mulher chata. Eu falo, gente, mas você nem me conhece, cara. Gente, você nem conhece. Você nem sabe quem eu sou, você não ouviu minha história, você não sabe o que eu passei. Não tomou um café comigo. Né? E eu como todo mundo, eu tenho todos os defeitos. Talvez tenha defeitos maiores ainda. Mas eu acho que a qualidade de querer estar junto com o outro, de me colocar no lugar do outro, eu vejo isso como uma grande qualidade. E isso é o que eu estou sempre tentando mostrar para as pessoas. Tanto aceitando o convite de ser garota propaganda, de ocupar esse espaço, que é um espaço que é nosso, de ser referência, de continuar dignificando e respeitando as profissionais, né, de elaborar esse trabalho chamado Chá das Pretas, mostrar que essas mulheres existem e que nós temos que conversar sobre vários outros assuntos, que a gente tem muitas histórias, é se colocar à disposição, é estar à frente do outro, né, se mostrar para o outro. Eu acho que isso é forte e ser referência. Sim. É um lugar que muito melindroso, né? É solitário, é verdadeiro, mas é necessário. E eu acho que a gente precisa disso, sabe? E eu vejo que nós temos muitas referências, pessoas jovens, né, que mostram, que são espelhos para a gente, inclusive pessoas novas, crianças. A gente ouve umas coisas, não é à toa que Freud sempre disse que a criança é o pai do homem, né? Porque é essa referência dela, ela enquanto criança, enquanto um ser, né, múltiplo e inocente, ela nos transmite, nos dá tudo aquilo que nós adultos deixamos de ter depois que nos tornamos adultos, né? E aí a gente tem que começar a buscar dentro de nós novamente essas referências para que a gente possa se tornar espelho. Sim. E como espelho, a gente acaba se refletindo, voltando para a gente novamente, para buscar aquilo que o outro precisa ver na gente. Então, eu acho que ser espelho é muito bonito, mas é muito dolorido e é muito sofrido. Mas a gente tem que ser. A gente precisa de pessoas espelhos para que a gente possa se tornar referência na vida da gente e do outro. Suzy, era essa pergunta que eu vou te fazer aqui agora, ela era para ser uma pergunta recorrente, né, nos nossos encontros, e acabou que eu fiz poucas vezes, né, mas eu vou fazer aqui para você. Se você pudesse, Suzy, deixar uma mensagem para a Suzy de 10, 15 anos atrás, qual seria a mensagem que você levaria para ela? Hoje eu sou mais tranquila. Eu já fui muito briguenta.
Mas eu acho que o mais importante é isso, é você poder voltar para você mesmo. Todas as lutas, todas as brigas que eu tive foi por um motivo maior, que nem eu sabia que era isso, que é esse momento que eu vivo hoje. Falo que a gente aos 50, a gente acaba... Acabou revelando, viu, gente? Foi ela que falou. Não queria, mas né? Ela falou quantos anos de prefeitura, eu não vou falar nada. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, e é ela que revelou. Hein? Mas é bem isso mesmo, aos 50 você acaba descobrindo, acaba se vendo, se revendo novamente, e vendo toda essa trajetória, né? E a minha trajetória sempre foi uma trajetória empolgante de lutas e de querer falar muito com o outro. Não é à toa que eu sou atriz, querendo falar para o outro, querendo estar ali, no lugar do outro, ocupar esse lugar. Sim. Então, essa história de ser espelho é bem isso, eu voltar a mim mesma e, ao mesmo tempo, voltar melhor para o outro. Então, assim, todas as brigas em função disso, inclusive assim, uma briga que eu tive com o padre da igreja do Nossa Senhora do Rosário, que eu queria casar lá, e não me deixaram casar na igreja do Nossa Senhora do Rosário, que eu cantava no coral de lá, da igreja. Eu não podia casar. E eu não podia casar lá, porque meu marido era branco. E a igreja do Rosário é, né, uma igreja de negros. Então, assim, até isso, até subir no altar e falar, padre, eu canto aqui, eu canto na catedral, a gente é um corpo só, né? Mas eu ainda não entendia a minha luta, qual era, né? Porque que às vezes você tem que se descobrir por que é que você veio ao mundo, você não tem que passar. Você não passa em branco, ninguém passa em branco, alguém passa por alguma coisa, por algum motivo. E às vezes eu vejo sempre que tem algumas pessoas que passam para ser espelho, né? Para que o outro possa se ver, né? E para voltar para dentro de si, voltar melhor para o outro. Então eu acho que eu vim no mundo para isso, para ser espelho, para que as pessoas me vejam e para que eu mesma possa me ver e voltar para mim mesma e me dar melhor para o outro. A imagem que o outro vê de mim ser uma imagem melhor, eu poder ser melhor para mim e para o outro. E servir de referência. Acho que esse é o legado. E o recado que você daria para a Suzy de 10 anos atrás? Seria esse. Bom, pessoal, vocês estão nos assistindo, quero agradecer, certo? Vocês estarem com a gente, obrigado por nos assistirem, obrigado, Suzy, por aceitar esse convite. Eu que agradeço demais. Espero que tenhamos novas oportunidades, poder sentar, conversar, né, poder falar sobre a vida, né, ter um papo como esse. Sim. Né, às vezes comendo alguma coisa, porque vai dando a hora do almoço, vai dando uma fome na gente, exatamente, né? Vai dando uma fome, já, na verdade já passou a hora do almoço, né? Nós já tomei uns 4 copos d'água, gente. E a gente só com água e língua aqui. Doidinha já pra ir do banheiro, porque né, só tá entrando. É isso agora aí. mesmo começa a sair. Começa a sair, é justamente a gratidão que eu tenho, né, por você estar aqui, né, tudo que você representa, que é muita coisa. Eu falar que eu conheci a sua história depois de te ouvir hoje, eu digo que não conhecia nada. Eu sabia quem era a Suzy da Start. E que me conhecia, porque você me conhece desde criança. Sim. E aí eu sabia que você me conhecia. Gente, acreditem. Eu sabia que você me conhecia. E aí a gente teve alguns encontros. Aí na época do Alexandre Andrade, lá na Secretaria de Trânsito, a gente estreitou um pouco mais, mas sempre foi assim, nunca teve. Então, falar que eu conheci a Suzy, não conhecia. Eu acredito que você também, que está nos assistindo, que está em casa, que está nos ouvindo na Rádio Cidade, também não a conhecia e agora está tendo a oportunidade de a conhecer. E é isso, esse é o objeto, esse é o propósito, esse é o objetivo desse programa, desse encontro, desse podcast, que é conectar histórias através de um objeto. Muito então, bom. Suzy, obrigado. Eu quem tenho que agradecer, porque é muito bacana poder estar aqui, estar falando, estar junto com
uma pessoa que eu sempre admirei, que eu vi nascer, vi crescer, me sinto influenciadora por ele ter feito também o curso de teatro, Sim, né? sim. Então, assim, é muito bom, né? Os pais dele sempre tiveram uma admiração. Eu e a mãe dele, baixinha, gordinha. Não, vem aqui ver. Praticamente Né? igualinhas. Tem muita coisa da minha Entendeu? mãe. Bem, falante também, a mãe dele fala que nem eu, brincalhona. Então, assim, e é engraçado, a gente acaba afastando as pessoas, né? A gente já foi mais íntima, eu e ela, era muito bacana. Então, assim, mas eu falo que a vida sempre vai afastando a gente, né? Depois que a gente cresce, a gente fica bobo, Fica. né? A gente cresce e a gente deixa de estar convivendo com os amigos, né? Com os colegas, com as pessoas próximas, e a gente acaba ficando bobo. Depois de 50, volta, tá? Volta tudo, a gente começa a correr atrás exatamente desses, tá? Então, mas é muito bom isso. Então, para mim, é um orgulho imenso estar aqui no programa junto com você, uma pessoa assim linda, linda de todas as maneiras, né, gente? Assim, além de ser bonito mesmo por fora, fisicamente, muito bonito por dentro, muito interessante, provocador, né? Que instiga a gente, que instiga a falar, né? E um ator fantástico, que eu já falei para ele, que admiro, gosto demais, e quero vê-lo mais vezes em cena, que a gente precisa. E mais, gente, hoje em dia eu costumo falar sempre que as pessoas ligam para mim: Suzy, eu preciso de um ator negro, Suzy, eu preciso de uma atriz. Agora, praticamente, a gente tá na moda, estamos em evidência, e isso é muito bom. É muito bom saber que, assim, as sementinhas estão crescendo agora, né? Que eu vejo o Faninho Sim. como uma sementinha e tá agora com o seu programa. Isso é muito bom, gente. É gratificante, é o que tem que ser. É o que tem que ser. Então, obrigado, Suzy. Obrigado você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Muito obrigado mesmo, valeu pela presença. E, como sempre, quero fechar aqui, né, com uma frase para nós refletirmos juntos. Frase que diz o seguinte: já que nós falamos de espelho, eu quero que você reflita sobre o seguinte: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, busque boas referências, busque estar ao lado de pessoas que reflitam a bondade, as intenções reais, boas, para que você seja também influenciado por essas pessoas e torne também uma pessoa de bem, uma pessoa com boas intenções. E aí, o que você entendeu? Você pegou a visão mesmo? Então bora para cima, porque para baixo só tem terra. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Suzy. Valeu. Tchau.